Certo, estamos ao vivo. Certo, então muito bem-vindos todos. Espero que todos vocês tenham desfrutado como nós deste filme maravilhoso, mostrando o Mustang e estrelando o Geshe Sonan, que temos o privilégio de ter aqui nessa conversa. Antes de começarmos, eu gostaria de, em primeiro lugar, convidá-los para ver a página em que podem ler mais sobre nossos convidados. Em segundo lugar, eu gostaria de dar aos nossos convidados boas-vindas muito calorosas em nome de Tenzin Wangyal Rinpoche, da Cyber Sangha. Sejam muito bem-vindos e obrigado do fundo do coração por estarem disponíveis num sábado para falarem um pouquinho sobre esse filme e um pouco nos educarem sobre tantas coisas que estão acontecendo, não só em Mustang, mas no aspecto da cinematografia e do budismo. Deu as boas-vindas para o Geshe Sonan. Como sabem, ele está estrelando no filme, ele é de Mustang, ele foi um professor no Ocidente, traduziu vários livros, entre eles o Atri, e ele tem um projeto muito importante sobre educação em Mustang. Ele está muito comprometido com Mustang, com sua região materna no Nepal. Temos Taj Fethi, um diretor muito premiado. Ele já esteve em todo o mundo viajando, na América do Sul, na Ásia, trabalhando nessa belas estudo das comunidades indígenas e da espiritualidade, essa ideia de tentar encontrar e mostrar para outras formas de viver melhor no mundo. Algo que eu espero que a pandemia tenha nos permitido refletir mais. E, por último, mas não menos importante, temos Caetano, que é o fundador da Tricycle, uma maravilhosa revista budista que existe há 30 anos. É uma revista maravilhosa, com artigos maravilhosos, e alguns deles escritos pelo Gaetano. E caso você não conheça a Tricycle, eu os encorajo a dar uma olhada no site. Eles têm coisas maravilhosas. Gaetano também é o diretor da Fundação de Filmes Budistas, que opera o Festival Internacional de Filmes Budistas. Como um curador de filmes budistas, hoje o que queremos mostrar-lhes é esse espectro maravilhoso de visões ao redor de um filme, desde as realidades de Mustang até a inspiração e a história por trás da filmagem e o local deste documentário em específico, num grande cesto de diversidade na cinematografia budista. Então, creio que esta é uma bela conversa, porque estamos tocando diversos aspectos e eu espero que vocês desfrutem e se informem com essa conversa. Então, eu gostaria de começar com Geshe Sonan, e talvez, Geshe Sonan, caso você possa nos falar um pouquinho sobre dois grandes tópicos aqui que eu gostaria de explorar com você. O primeiro é a sua experiência como uma criança, tendo nascido em Mustang, sendo criado e então indo até Menri. Como foi essa experiência, sua experiência em Mustang, a ida para Menri? Se você pudesse nos contar um pouquinho mais, para que possamos ter outra profundidade no filme, o que vimos no filme, e talvez, enquanto você nos conta isso, talvez você também possa explicar um pouquinho para nós e para a audiência qual é a importância do bom em Mustang.
muito obrigado pelo convite na Cyber Sangha, e meu nome é Geshe Sonam de Mustang, e hoje este filme tudo isso, todos juntos nos unimos e esse filme aconteceu. Para sua primeira pergunta, meu sentimento sobre isso foi que eu estava numa região muito remota em Mustang e havia muito menos chances de conseguir uma educação moderna, educação bom. Então, quando eu olho em retrospectiva para minha infância, eu realmente me sinto afortunado de ter tido a chance de ir até um centro educacional em que poderia ter educação bom. Mustang em si já esteve uma vez sob domínio do país Changchun e toda a área era bom. Nós temos provas nos ensinamentos Dzogchen de que em muitas regiões de Mustang há muitas cavernas e templos em que mestres elevados de Changchun, mestres Dzogchen que alcançaram o corpo arco-íris, praticantes do Tantra, Sutra, todas as práticas estavam vivas naquela região, e agora começaram a se degenerar, e depois disso eu tive a possibilidade de ir para Mende e ser educado, e agora eu posso compreender o que está acontecendo lá, o que tinha lá anteriormente, e a educação, especialmente a compreensão espiritual. Então eu acredito que não foi uma jornada fácil para mim. Eu tinha 9 anos de idade, fui separado de minha mãe e estava em uma sociedade completamente diferente. Sabia o que estava acontecendo lá. Uma vez que eu estava lá, primeiro, tudo era novidade. Depois eu tive amigos, como Sua Santidade, o 33º, que era como um pai, mais como um pai do que um professor. Tudo ele certificava-se, e na verdade eu fui enviado para tornar-me um monge, embora eu tivesse só 9 anos. Ele rejeitou, ele disse: não, isso não é hora de virar monge. Ele precisa ter uma certa idade para decidir se tornar um monge. Por causa dessa generosidade, essas bênçãos dele, eu tive uma educação moderna. Eu fui para a escola, ter minha educação, e não somente isso. Dele eu aprendi como fazer as coisas pelos outros. Eu não sou bom para isso, mas eu estou tentando. Como ele faz tudo para os outros, eu estou tentando. Eu não posso fazer isso como ele faz. Ele fazia maravilhosamente, mas eu faço o meu melhor. Eu posso ser assim. E aí toda essa educação espiritual, esses 14 anos em que estive estudando na academia Bon, Sutra, Tantra, Dzogchen, e não somente isso, não só a compreensão intelectual disso tudo, mas também fazendo os retiros e praticando assim. Então, quando eu olho em retrospectiva, após haver assistido esse filme, tendo essas ótimas lembranças para que eu possa refletir, possa lembrar-me como eu era e como eu sou agora, como eu
conseguir aquela educação, conhecimento. Eu realmente aprecio isso. E o próximo ponto é, no começo, Mustang era só bom. Era a época de Shang-Tsung. Havia muitos bonpos lá. Mas depois, no século X, esse grande mestre, Yundrum Tashi Gyaltsen, e muitos mestres da linhagem que atingiram o corpo arco-íris no bom, temos os 4 ciclos dos ensinamentos Dzogchen. Depois de Sanjunidio, significa transmissão, uma transmissão de Shang-Tsung. Naquela época, eu não sei se no século X, Mustang ainda pertencia a Shang-Tsung ou não, mas aquela linhagem desses ensinamentos Shang-Tsung, ou esses ensinamentos da grande perfeição, grande compleição, as pessoas usam diferentes palavras. Essas transmissões estão vivas, e esses mestres Sherpa Gyaltsen que alcançaram ainda estão na comunidade Bon, a caverna na qual ele atingiu o corpo arco-íris. Onde eu nasci e o que eu estudei estão muito conectados, e eu sinto que Mustang é o caminho mais importante da religião Bon, historicamente, pela prática. Quando eu pesquiso, é uma parte muito importante do Bon. Obrigado. Obrigado, Geshe-la. Talvez você possa nos dizer um pouquinho sobre o que está acontecendo no momento atual, sobre o quanto a comunidade Bon está ativa, se foi reativada em Mustang. Qual é a situação agora em relação ao Bon em Mustang? Em Mustang, agora, antes o Bon florescia muito quando Mustang nasceu, mas agora, após isso, degenerou-se, descendeu. E agora, por exemplo, temos uma vila em que todos são bonpos, e na verdade pude ver quando eu era criança, quando eu ouvi as pessoas falando sobre, quando eu era uma criança, naquela época o rei de Mustang tinha um lama, um sacerdote bom que o curava, fazia meditação por ele. E também a capital na qual o Palácio Real se encontrava, também haviam reis que ficavam lá no verão ou no inverno. Eles também eram de família Bon, que faziam todas essas práticas Bon, mas não todos. A maior parte deles era budista, mas ainda assim lamas Bon estavam ajudando o rei naquelas áreas. Na minha própria vila haviam mestres bons que serviam as pessoas lá, por meio da medicina tibetana, curavam as pessoas por meio de rituais, meditação, prática. Então as pessoas se beneficiaram muito por esses lamas. E quando eu recapitulo desde minha infância até agora, eu percebo o quanto declinou. Agora, quando voltamos, geshes, lamas, os primeiros geshes no monastério Mengri, ele é mestre de uma linhagem Bon, e ele é uma reencarnação de outro mestre. Ele era a reencarnação desse lama. Ele voltou e restaurou, na verdade, em muitas áreas que não havia o Bon. Ele voltou
ele sozinho, ele tentou ensinar as pessoas nesses locais e trouxe isso, e depois disso, muitos tentaram voltar para o Mustang, e todos nós juntos estamos tentando trazer de volta, e parece que agora está melhorando um pouco. Nossa esperança, todos os geshes acreditamos que juntos podemos trazer de volta, não deixar que o bom morra. Ele diz que a ciência aborígene, a espiritualidade, nós podemos fazer filmes para preservá-la. Então, os geshes bons, esses lamas, estamos fazendo o nosso melhor para trazer de volta, para que não morra, e para que possamos trazer esses ensinamentos para a Terra, para o mundo, para que todos possam desfrutar e serem libertos do sofrimento. Então, é isso que está começando a florescer. Certo? Agora que você mencionou no seu comentário, eu gostaria de pedir, Eltad, se você poderia nos dizer um pouquinho sobre a história por trás de fazer esse filme. Qual foi a inspiração, qual foi a experiência de realizar esse filme? Obrigado. Eu, na verdade, entrei na produção desse filme bem atrasado. Eu tinha feito um filme anteriormente com Andrea Heckman na América do Sul, no Peru, e ela abriu meus olhos para tantas culturas indígenas ao redor do mundo. Ela, como uma praticante do bom, me falou sobre isso e falou sobre o que poderíamos possivelmente fazer a seguir. E se eu me lembro corretamente, já faz um tempo, alguém conhecia o Geshe Lá e fomos convidados para voltarmos lá e basicamente explorar Mengri, Bon e Mustang. E nós tínhamos, creio, um esboço de qual seria a história, de como fora a vida do Geshe Lá, e o que era mais incrível, e como ele teve uma educação, e quando ele voltou para a aldeia, ele contribuiu, educou para preservar, construir a cultura bom lá, e facilitou isso. E eu sou um romântico, então essa parte do mundo sempre foi tão incrível para nós, e a minha introdução naquele ponto para o bom era muito pouquinha. Então, ao fazer esse filme, nós pudemos realmente mergulharmos e nos estabelecermos em uma área como o Geshe Lá mencionou, provavelmente o que é mais próximo ao Tibete, fora do Tibete, como as pessoas vivem, como elas praticam. Então, realmente, nós tínhamos um esboço e basicamente encontramos a história com diferentes direções depois que chegamos lá. Espero que eu tenha razão sobre isso. Eu não me lembro muito bem, mas para mim foi essa introdução a uma cultura incrivelmente bela. É uma vida muito dura, do ponto de vista médico e tudo mais, mas era uma cultura antiga tão bela, tão inspiradora, e eu sinto que é tanto a ser aprendido, muito além desse filme, tanto que precisamos aprender em relação a como nos importarmos uns com os outros, como praticarmos, e também como o bom e o budismo trabalham juntos. Houve uma noite, eu me recordo, em que alguém estava doente na vila, e na vila de Geshe Lá,
e o Geshe-la foi chamado no meio da noite. Não sei se você se lembra disso, Geshe-la. Mas os dois foram cuidar dessa pessoa juntos, basicamente. E eu sei que no passado houve muita fricção entre o bom e o budismo. E o que vimos, e certamente o que vimos em Mustang, havia uma relação muito amistosa. E para mim, assim como os ensinamentos, isso foi muito educativo. Foi uma oportunidade muito educativa. Ótimo. Muito obrigado, Tade. E eu estou curioso. Outra pergunta. Você viajou por tantos lugares, esteve em contato com tantas comunidades aborígenes, questões ambientais e espiritualidade. Quais são dessa tríade dos povos indígenas, espiritualidade e ambiente, quais são os pontos altos? Pessoalmente, creio que ainda é a compreensão mais profunda do bom, da compaixão, da generosidade. Então, minha educação antes disso era do budismo e eu aprendi muito mais sobre o bom, ainda estou aprendendo sobre o bom. E algumas coisas que eu poderia mencionar viajando ao redor do mundo, vendo as culturas indígenas e como elas estão ligadas à terra, aos elementos. De uma forma linda. Eu creio que com o bom havia essa ancestralidade tão profunda, essa linhagem profunda que vem de tanto tempo atrás, e agora fui afortunado de ver como ela foi praticada em Mustang, como deve ter sido praticada por milhares de anos, e também vê-la vindo para o Ocidente, que eu fui muito afortunado de ver, e também como foi aplicado ao redor de todo mundo. E quão relevante eu acho que o ponto principal para mim é como essa religião ancestral praticada nesse lugar pequeno, isolado do ponto de vista da comunicação, é tão relevante para ser praticada em Nova York, por exemplo. Eu acho que foi a minha maior descoberta, e a habilidade de usar esses ensinamentos na vida diária tem uma relevância própria. Muito obrigado, Taj. Isso é incrível, sim. Como praticante, acredito que a maior parte dos praticantes de algum tempo como eu podem dar o mesmo testemunho. A beleza desses ensinamentos é que eles independem do tempo e do espaço, do ponto de vista da geografia, não dependem de espaço, não são contidos por um espaço geográfico, não são contidos por uma cultura, não são contidos pelo tempo, mas pela nossa humanidade, nossa compreensão de nosso potencial enquanto seres humanos. Então, muito obrigado pelo seu ponto de vista nessa incrível jornada. Deve ter sido incrível passear com o Geshe-la por Mustang, um lugar e tanto. Eu devo dizer que foi um dos pontos altos da minha família, ficar na aldeia, sentar com a sua família do Geshe, como ele havia crescido, eu ver o rio e conhecer sua família, foi incrível. Muito obrigado, Tade. Caetano, eu acho que agora podemos nos deslocar um pouco do contexto e da experiência de realizar esse filme, para como você vê, enquanto curador,
a posição deste incrível filme no espectro tão amplo de filmes budistas. Se você puder nos dizer um pouquinho desde a sua perspectiva e a sua exposição ao longo de todos esses anos com a cinematografia budista, como você localiza esse filme, e se você puder nos educar um pouquinho a respeito desse filme e de sua localização no espectro mais amplo de outros filmes. Essa é uma pergunta muito desafiadora, obrigado. Uma coisa em relação aos filmes que André e Tati têm feito, os 3 deles que eu pude ver, é que eles fizeram um esforço para alcançar as audiências populares. Isso é uma distinção muito importante no campo do cinema budista, é que alguns filmes muito extraordinários de sua própria maneira são direcionados para a comunidade que apoia aquele ensinamento ou tradição. E aqueles filmes têm uma posição, são arquivos, ensinamentos extraordinários de práticas, de comunidades, templos, monastérios, e há uma riqueza, um arquivo rico em Londres, há outro na Índia, e esses são documentos importantes de certa forma. Mas a Fundação de Filmes Budistas quer criar uma oportunidade para novas audiências, não necessariamente budistas, sequer necessariamente conscientes de que essas tradições têm tamanha riqueza, uma riqueza de tão grande escala, e ter consciência de que essas comunidades, trazer essas comunidades para filmes. Como curadores, procuramos por filmes que fazem o esforço de alcançarem para alcançar as audiências populares. Esses filmes fazem isso de uma forma tão bem sucedida, especialmente esse filme que acabamos de ver, porque o Geshe-la é um personagem tão maravilhoso, e nesse filme é tão fácil empatizar e ir com ele nessa jornada até sua terra materna, voltando da sua aldeia, com essa sensação de uma missão de trazer de volta para o seu lar o que ele ganhou de presente, de certa forma, em Mary. É uma história tão maravilhosa, a cinematografia é tão brilhante e nos envolve e nos dá a oportunidade de experienciar aquele local, aquela prática e aquela personalidade. De uma cinematografia incrível. Nós mostramos esse filme para uma audiência muito aberta, o que quer dizer que passamos num cinema na praia de São Francisco, quando estávamos tentando levantar fundos para o Nepal após o terremoto. Nós tivemos 2 dias no festival de filmes, vários filmes que tivemos que reunir em menos de um mês depois do terremoto, e tínhamos esse filme, tínhamos vários outros filmes sobre o Nepal. Nós limitamos para filmes sobre o Nepal, e a audiência amou esse filme e especialmente amou o Geshe-la. Sentiram que havia algo que abriu seus corações para as pessoas de Mustang, especialmente, mas também para o bom, que a maior parte da audiência nem fazia ideia do que fosse. E então o filme é uma porta de entrada, é assim como os vemos, como usamos. Nós basicamente criamos a grande barraca, convidamos filmes de todas as partes do mundo e convidamos o público geral para desfrutar desses filmes.
mas nós não estamos inovando. Se você considerar a história do cinema, que na verdade é muito jovem, né? O final do século XIX é o começo do cinema. Entre os primeiros filmes realizados, filmes mudos em preto e branco, havia um filme extraordinário e épico baseado num best-seller escrito por um inglês chamado A Vida da Ásia, que é a vida do Buda. E nesse filme de 1925, mudo, realizado na Índia, com uma produção alemã e indiana, é um filme incrível. Talvez hoje nós não apreciemos a história da mesma forma, mas temos no começo da história do cinema um filme épico, um filme popular, uma experiência visual extraordinária, contando a história do Buda, da vida do Buda em preto e branco, de uma forma brilhante. E nós mostramos esse filme ao redor do mundo, em Londres, Singapura, São Francisco. E as pessoas podem ver que bem no comecinho da história do próprio cinema, temos um filme que conta a história da vida do Buda. Só estamos carregando a tradição e é um desafio porque muitos filmes feitos sobre o budismo, sobre as culturas, as comunidades ao redor do mundo que prosseguiram com essas tradições, estão em risco hoje em dia por causa de várias questões, como sabemos. Hoje estamos chegando a nossa audiência essencialmente num streaming online. Nós 4 estamos conversando pelo Zoom, mas eu vejo aqui numa outra tela no meu quarto que estamos no Facebook. Os filmes estão em plataformas de streaming digitais. Muitos filmes não foram originados nesse ambiente. Temos filmes que foram feitos em fita e então, mesmo que seja uma tecnologia avançada, não é a mesma coisa. Nós percebemos que muitos desses filmes, até mesmo os filmes feitos recentemente, não estão disponíveis por causa dessas questões de formato. Então, na verdade, começamos a construir um canal de filmes budistas, que será um arquivo digital online de filmes budistas, e essa é a forma com a qual podemos prosseguir com nossa missão de levar esses filmes para alcançar o público geral ao redor de todo mundo. Não há barreiras, há uma, né? De uma forma geral, não há barreiras de acesso e, portanto, continuarmos a oferecermos esse privilégio, essa possibilidade de ver essas culturas, tradições que encompassa todas as linhagens do budismo, sobre as quais estejamos falando, seja Zen, Vajrayana, Theravada, ao redor de todo mundo, até mesmo no Ocidente, e oferecer-las de forma aberta, gratuita, o quanto possamos, para que as pessoas, de uma forma sustentável, para que as pessoas possam ver esses filmes. Esses filmes geralmente não estão disponíveis. Estamos muito felizes que foi feito disponível gratuitamente aqui particularmente, mas amanhã onde estará? Então esse é o nosso trabalho. Nós vamos prosseguir com ele. Nós apresentamos festivais de filmes ao vivo em 10 países. Nós fizemos o esforço de trazer os filmes para as comunidades, mas ao mesmo tempo, essa pandemia limitou essas oportunidades. A internet é perfeita e o que o Tenzin Wangyal Rinpoche está facilitando é brilhante, uma forma apropriada de prosseguirmos com o trabalho. Então é o meu prazer
estar aqui falando para honrar esse filme em particular, porque eu acredito que é um filme maravilhoso. Ele é um pouquinho rápido para assistir, mas tem o trabalho de câmera é maravilhoso, a temporalidade da narrativa, e essa foto, ela conta a história. Eu acho que ela alcança o público geral, e é isso que torna esse filme muito especial. Muito obrigado, Gaetano. Eu acho que você leu minha mente em muitas ocasiões, porque eu ia fazer algumas perguntas e você meio que já começou a responder elas sem eu ter perguntado nada. O que é incrível, e eu estou muito feliz de que você esteja nos contando que haverá um canal budista, porque uma das perguntas que eu queria fazer é que com os obstáculos que a pandemia trouxe para as oportunidades ao vivo e com as oportunidades digitais, transformação digital se aprofundando, é maravilhoso ouvir que vocês estão se engajando com essa transformação digital, e se eu compreendi corretamente, oferecendo um canal budista como um Netflix budista. Não bem Netflix. Netflix você precisa se inscrever, né? Esse vai ser gratuito? Depende do país, mas vai ser vídeo on demand. Eu consigo compartilhar minha tela aqui? É um site temporário, ainda estamos construindo, mas é um site temporário. Tá falando aqui que o anfitrião não permite que eu compartilhe. Será que vocês podem permitir que eu compartilhe a tela? Ele está ouvindo a gente? O Daniel? Acho que sim. Obrigada. Aqui o programa, vamos lá. Certo? Então, a minha tela agora está aparecendo. Vamos fazer isso. Eu estou permitindo que o Zoom não vai conseguir gravar, tudo bem. Depois eu vejo isso. Certo. Clicar para fazer as mudanças. Bem, eu acho que perdemos o Gaetano. Certo, acho que perdemos o Gaetano. Então, talvez eu continue. Sim, acho que perdemos ele. Então, de qualquer forma, para todos, nós vamos tentar conseguir essa informação e postá-la em algum lugar para que vocês possam acessá-la. E se conseguirmos essa informação, talvez consigamos compartilhá-la com vocês na próxima transmissão amanhã. E eu acho que eu gostaria... O Gaetano tá voltando. Oi.
Nós não vamos tentar de novo. O que eu estava dizendo para a audiência é que o que podemos fazer é compartilhar amanhã. Claro, perfeito. Para que as pessoas possam saber sobre isso. É um canal muito simples. É um site temporário. Você pode se inscrever para receber e-mails. Nós estamos esperando lançá-lo ano que vem. E, na verdade, vamos fazer o nosso festival de filmes budistas online em junho pela primeira vez. E nós tivemos que cancelar junho passado, mas no próximo junho será online. Perfeito, lindo. Não temos escolha. Então eu espero que possamos assistir todas essas joias e mais joias vindo do Tad e da Andrea. Então estamos ansiosamente esperando por novos projetos de vocês e outras pessoas ouvindo, para que possamos ter uma compreensão mais profunda. Uma das coisas que está acontecendo no nosso campo é que até alguns poucos anos atrás, a maior parte dos filmes que assistíamos e gostávamos eram realizados por ocidentais. Eram feitos por europeus, realizados por americanos, canadenses, etc. Porque era de onde vinha o dinheiro, e B, era onde eles tinham o conhecimento. Mas nos últimos anos, mais e mais filmes têm vindo para nós de cineastas que cresceram nessas culturas, nesses países. Nós estamos boas-vindas a filmes do Butão, do Nepal, da Índia, da China, alguns, é claro, do Japão, da Coreia, que estão mais alinhados, talvez, com a economia da indústria cinematográfica, mas também vemos filmes do Brasil, filmes até mesmo da Ásia, de Sri Lanka. Então, da mesma forma que o budismo ocidental tinha uma população de mulheres ensinando em posições de autoridade, na cinematografia temos não só mulheres, mas também homens de origem asiática e nações não ocidentais, entre aspas, criando filmes que estamos ansiosos para compartilharmos com a audiência ao redor do mundo. Isso é fantástico, são ótimas notícias. Então eu acho que esta é uma bela maneira de concluirmos nossa conversa com todas essas coisas maravilhosas que teremos no futuro. Eu acredito que uma das coisas mais maravilhosas sobre isso, essa conversa em particular, é que temos essa interação não só global, mas de diferentes culturas, que nos move ao redor de um tema comum, que nos move de diferentes maneiras e maneiras comuns. Isso que tem de maravilhoso como o budismo, esses ensinamentos, essas práticas nos tocam a cada um de nós de diferentes formas. E aqui estamos, cada um de nós compartilhando com toda nossa audiência. Eu gostaria de agradecer a todos vocês novamente, do fundo do meu coração, por seu tempo, por seus insights, por essas novas possibilidades para as quais estão abrindo nossos olhos, que podem ser exploradas. Eu gostaria de convidar todos amanhã para a premiere de outro filme maravilhoso, que é Bom Dopo. E novamente, obrigado, Geshe-la, por sua presença. Já deve ser tarde em Mustang e deve ser tá muito frio. Então, muito obrigado, Tad, obrigado por unir-se a nós, e Gaetano, muito obrigado. E estamos muito animados para sermos participantes ativos do canal budista aqui presente. Então, muito obrigado a todos
Espero que vocês possam reunir-se conosco amanhã, na mesma hora. Bom Indopo. Obrigado.